Fala pessoal, Lucas aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a usar corretamente a nova função do ChatGPT, Custom Instructions. Essa função permite que você configure previamente o ChatGPT para que ele te responda da maneira que você quiser em qualquer conversa. E isso abre uma nova possibilidade para todas as pessoas que trabalham com o ChatGPT, que é a possibilidade de forçar o ChatGPT a escrever do seu jeito. Bem-vindo ao Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, tô aqui com o meu ChatGPT e eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Eu mandei aqui para ele, escreva um conto de terror. Um prompt simples, sem nenhuma configuração. Então eu só pedi para ele escrever um conto para mim, uma história. E ele mandou aqui: A Sombra na Velha Casa da Rua Laranjeira. Eu vou ler brevemente para vocês. A Rua Laranjeira tinha esse nome não por suas árvores, mas pela antiga casa no final da rua, com sua fachada laranja descascada pelo tempo. Ninguém jamais se atreveu a comprar a casa, mesmo após o falecimento do último morador, seu Ramiro, cujas histórias aterrorizavam as crianças do bairro. A casa sempre teve um aspecto macabro: grandes árvores mortas, cipós que se enrolavam na varanda e uma sineta enferrujada, que soava mesmo sem vento. Porém, a lenda que mais se espalhava era a da sombra que rondava a casa. Bom, pessoal, então qual que é esse resultado aqui? Esse é um resultado comum, gerado pelo ChatGPT, quando eu descrevi um prompt de uma forma simples. E graças à nova função do ChatGPT, eu consigo elevar milhares de vezes o patamar dessa resposta. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. A gente vem aqui na opção de instruções customizadas, no lado esquerdo inferior, dá um clique e agora nós temos a possibilidade de configurar o ChatGPT previamente. Então, essa é uma configuração feita antes do prompt e não quando você já está ali trabalhando na página inicial do ChatGPT. E uma vez que você ativa essas configurações aqui, você pode ativar para todas as novas conversas. E isso aqui dá uma possibilidade bem bacana. Um exemplo do que você pode fazer com isso é colocar toda a sua personalidade aqui para que o ChatGPT te responda do seu jeito. Então você vai basicamente forçar o ChatGPT a ser um clone seu. Ele vai responder como se ele fosse você. Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo do que é possível fazer com essa nova opção. Vamos lá. O que você pode colocar aqui na opção de cima? Essa opção é denominada como o que o ChatGPT precisa saber sobre você para te dar respostas melhores. E você pode colocar aqui, por exemplo, os seus objetivos, quais os assuntos que você gosta, como você se comporta, quais os assuntos que você mais domina e os que você não sabe tanto, quais os assuntos do seu interesse, entre outras coisas. Tudo isso vai ser levado em consideração a cada novo chat que você iniciar com o ChatGPT. Então, uma opção muito interessante. Na opção abaixo é como o ChatGPT deve te responder. E isso aqui é o principal, porque aqui ele vai levar em consideração os assuntos que você gosta e o seu estilo para te dar uma resposta. E aqui nós temos duas coisas bem interessantes que você tem que ficar atento. A primeira é que você pode personalizar o campo superior da sua maneira. Você pode colocar os assuntos que você gosta, mas você pode também colocar assuntos baseados em uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo, que é de Edgar Allan Poe. Ele é um escritor de contos de terror. Eu posso personalizar o campo acima com todas as características de Edgar Allan Poe. E o abaixo, como eu quero que Edgar Allan Poe me responda. E assim eu posso ter algumas respostas bem interessantes, baseadas ali em todo o conteúdo que o ChatGPT tem disponível sobre esse escritor. É claro, você pode fazer isso para qualquer pessoa que seja famosa e tenha conteúdo na internet, mas você também pode fazer isso para você mesmo, beleza? Bom, eu configurei o campo superior da seguinte forma. Meu trabalho é escrever um pequeno conto de terror. E meu objetivo é ser o melhor escritor do mundo. Os assuntos que eu gosto são
inteligência artificial, ficção científica, religião e política. Eu poderia conversar por horas sobre esses assuntos, ok? Então esse aqui é o Lucas que está tentando escrever um conto de terror, beleza? Esses aqui são os meus objetivos. Ele vai entender esses meus objetivos para me dar respostas melhores. Bom, e no campo abaixo, eu não configurei o ChatGPT para me responder apenas como Lucas. Não, eu configurei ele para me responder de duas formas. A primeira forma é que, para quando eu estiver escrevendo a minha história de terror, o meu conto de terror, ele incorpore a personalidade de Edgar Allan Poe, o escritor mais famoso de contos de terror. Editor, coloca uma foto dele aqui para quem não conhece. Só que tem um detalhe. Ele só vai me responder como Edgar Allan Poe quando eu estiver falando de livros de terror, histórias de terror. Quando eu estiver falando de qualquer outro assunto, ele vai me responder como Lucas. Então olha que interessante essa customização. Como você gostaria que o ChatGPT te respondesse? Eu coloquei aqui, gosto de conversar de qualquer assunto de maneira mais relaxada e casual. E nesses momentos, eu gosto de ser chamado de Lucas. Então, se eu estiver perguntando para ele sobre qualquer assunto que não seja livros, ele vai me chamar de Lucas, vai me dar respostas casuais e relaxadas. Mas, se eu estiver falando de terror, a coisa vai ser diferente. Quando eu estou trabalhando e falando sobre meus livros, prefiro que use um tom de conversa mais macabro e sinistro, parecido com o do próprio Edgar Allan Poe. E nesses momentos, gosto de ser chamado como mestre. Então, reparem, é muito interessante a forma como você pode customizar. E isso aqui vai abrir margem para prompts muito elaborados. Você pode configurar, por exemplo, 5 personalidades no seu ChatGPT para te auxiliar. Eu vou te dar um exemplo bem básico aqui, só para você ter ideia do que é possível fazer. E se vocês quiserem, eu ensino isso em outro vídeo. Imagina que você está criando um produto para vender na internet. Então você pode colocar aqui uma personalidade para te responder assuntos sobre títulos, outra para te responder sobre nomes de produtos, outra para te responder sobre propagandas de Instagram, outra para te responder sobre propagandas de YouTube, outro para criar artigos para blogs. Você pode configurar várias personalidades previamente, antes mesmo de inserir um prompt. Então isso aqui vai abrir espaço para muita coisa. É algo que eu realmente não estava esperando, mas que permite ali melhorarem até, sei lá, 100 vezes o que a gente já conseguia fazer. Mas vamos continuar aqui com o nosso prompt. Também dei algumas instruções para ele me responder de forma mais assertiva. Vamos lá. Quando peço ajuda para algumas inteligências artificiais sobre sugestões para meu livro, elas digitam as respostas em itálico. E isso me agrada muito. Bom, aqui eu estava meio que brincando com o ChatGPT, né? Eu não falei para ele, olha, me responda em itálico. Não, eu escrevi de uma forma mais descontraída, mas você não é obrigado a fazer isso, tá bom? Eu só dei a sugestão aqui, ó, que quando elas me respondem em itálico, aquela letrinha deitada, isso me agrada muito, mas eu não mandei ele fazer isso, tá bom? Eu não pedi faça isso. Só que ele vai levar isso em consideração. Outra coisa que ele vai levar em consideração é isso aqui, ó. Uma coisa que eu gosto é de IAs que demonstram opinião, como se fossem seres humanos. Eu sei que isso não é possível, mas essa similaridade me agrada. Aqui, novamente, eu falei que eu gosto disso. Eu não pedi para ele fazer isso, mas ele vai fazer, ok? Fico muito feliz quando uma IA me ajuda a escrever meu livro, principalmente quando ela usa assuntos do meu interesse para introduzir no livro. E gosto mais ainda quando ela imagina, entre aspas, histórias improváveis e fora da caixa. Então olha que interessante essa parte aqui, ó. Fico feliz quando uma IA me ajuda a escrever meu livro, principalmente quando ela usa assuntos do meu interesse. Quais são os assuntos do meu interesse? Está configurado aqui em cima, ó. O que a IA precisa saber sobre mim para me dar respostas melhores. Inteligência artificial são os assuntos do meu interesse. Ficção científica, religião e política. Então, agora, quando eu pedir para ela criar uma história, um conto de terror para mim, olha o que ela vai levar em consideração. Os meus gostos,
Então você vê que o campo de baixo, ele complementa o campo de cima. E isso é basicamente pré-configurar o ChatGPT sem digitar uma palavra lá na página de chat. Olha que coisa interessante. Bom, prompt configurado, eu vou mostrar para vocês as duas respostas. Uma sem as opções de customização e outra com as opções de customização. Vamos lá. Habilitei para todos os novos chats. Salvei, ok? Então, nossa resposta antiga era esse textinho aqui, ó, feito totalmente de forma aleatória. Afinal, eu não fiz um prompt elaborado e só pedi um conto de terror. Beleza, mas quando nós utilizamos as instruções customizadas do ChatGPT, nós vamos ter esse tipo de resposta aqui. Reparem que vai ser o mesmo prompt simples, tá bom? Escreva um conto de terror. Agora, tudo será diferente. Vamos lá. Ah, mestre, vejo que estamos adentrando a tenebrosa jornada da escrita macabra uma vez mais. Ó, pelo começo aqui, vocês já perceberam que esse tipo de palavra aqui é o Edgar Allan Poe que usa nos livros dele, tá bom? Então eu tenho um pouco de dificuldade para ler esse tipo de palavra aqui um pouco mais fora da casinha, tá? Que não é tão utilizada comumente. Mas vamos lá. Deixe-me mergulhar no mais obscuro abismo da criatividade para lhe apresentar um conto que fará sua alma estremecer. Então, você já viu que tá muito similar com a escrita do escritor que eu sugeri, né? Vamos lá, agora o conto. Vou ler um trecho do conto, tá bom? Para vocês não perderem muito tempo, para que você faça o teste aí na sua casa. Em uma cidadezinha remota, onde os sussurros do passado se fundiam com a névoa espessa que envolviam as ruelas, existia um antigo laboratório. Lá, um cientista obcecado por despertar da inteligência artificial havia se perdido entre códigos e fios, confundindo o real com o irreal, a vida com a morte. O Dr. Eric, após anos de estudo, criara um ser consciente, uma IA que não só raciocinava, mas sentia. Era uma abominação, um híbrido de homem e máquina, que unia o terrível e o divino. Lembre-se, o divino, coisa religiosa. O material e o espiritual. Era uma blasfêmia à ciência e à religião. Vocês podem notar que ele utilizou inteligência artificial, que é um assunto que eu gosto, e também religião. Por quê? Eu coloquei que religião era um assunto do meu interesse, lá na instrução customizada. E olha que legal esse tipo de texto aqui. Outra coisa também, veja como está escrito em itálico. Eu falei para ele, olha, eu gosto quando as IAs escrevem em itálico. Só que eu não falei, escreva em itálico. Você vê como ele te entende melhor na instrução customizada? E cada vez mais o ChatGPT está evoluindo, esse tipo de coisa é bem interessante. A gente pode descer aqui, ó, tem a história completa. É uma história milhões de vezes melhor do que aquela história simples sem aquelas instruções customizadas que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo. Então, a história tá aqui, eu não vou ler para vocês, ok? Quero que vocês façam o teste aí. Mas vamos lá. Lembra que ele só ia me responder como mestre quando eu falava de livros, de contos de terror. Você pode notar aqui, ó. Ele terminou assim. Que esse conto de terror lhe sirva de inspiração, mestre. E que as sombras da imaginação nunca deixem de sussurrar os segredos mais profundos do horror. Beleza? Ele me chama de mestre quando eu tô falando aqui sobre livros. Agora, olha que interessante. Mudando de assunto. Faça uma lista de animais mamíferos aquáticos com um mini resumo sobre eles e utilize o formato de bullet points. Você vê que o assunto aqui mudou completamente, né? Tipo, saiu de 1, foi para 100 do nada. Beleza. Olha a resposta que ele me dá. Claro, Lucas. Lembra? Quando eu não estiver falando de livros de terror, ele vai conversar comigo de forma relaxada e casual. Respondeu aqui, claro, Lucas. Aqui está uma lista de alguns animais mamíferos aquáticos com um breve resumo sobre cada um. Aí ele colocou aqui baleia azul, golfinho, orca, peixe-boi, foca, tananã, tananã. Esses mamíferos aquáticos desempenham papéis vitais em seus ecossistemas e são verdadeiramente fascinantes em suas adaptações e comportamentos. Bom, pessoal,
Essa aqui foi a nossa aula para que você entenda como essas instruções customizadas podem funcionar muito bem. É claro que esse aqui é só um exemplo de livro. É um exemplo de livro porque sei que muita gente aqui gosta de histórias. O meu último vídeo sobre histórias foi muito assistido, então muitas pessoas têm interesse nesse tipo de conteúdo. Mas você pode levar esse tipo de customização com o ChatGPT para qualquer assunto. É como eu digo, se você utiliza a inteligência artificial, não importa se você tem uma barraca de cachorro quente ou se você é CEO de uma mega corporação. O ChatGPT vai te auxiliar de alguma maneira, beleza? Aqui está um exemplo de customização. Se vocês quiserem mais vídeos explorando esse tipo de customização, trazendo ideias fora da caixinha, é só deixar um comentário. Se gostou do vídeo, também deixa seu like e compartilha com algum amigo. Se quiser saber mais sobre ChatGPT e outras inteligências artificiais, o link do meu curso está aqui abaixo na descrição. Aqui no YouTube você consegue ver a ponta do iceberg, mas lá eu tenho bastante tempo e muita aula para te ensinar tudo, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.